Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre as modalidades de desenho. Quando falamos nas modalidades de desenhos, estamos explicando que o desenho pode ser definido como uma manifestação artística ligada a uma produção de uma imagem bidimensional, ou seja, duas dimensões, através principalmente do uso da linha. Essa é a definição acadêmica, sendo hoje o desenho compreendido de variados modos, inclusive tridimensionalmente, ou seja, três dimensões. Há várias modalidades do desenho, tanto independentemente artístico como realizado em função de outro fim, como por exemplo o desenho técnico. O desenho, ele representa um conjunto de ideias, sensações, representam seres humanos, animais, objetos, depende do tipo e forma do desenho que eu quero representar. O desenho, para sua representação, ele pode ser utilizado papéis ou outro tipo de superfície. As técnicas são utilizadas aí com lápis, com pincel, com carvão e até com o próprio dedo. O desenho livre, ele tem os temas e os recursos são de escolha do desenhista. E o desenho dirigido, os temas ou os materiais para sua utilização são fornecidos antecipadamente. E os recursos disponíveis para a elaboração do desenho livre ou dirigido, a gente tem as colagens, a computação gráfica, os traços, a sombra, a cor e entre outros. O desenho de observação é aquele que parte da observação de um modelo escolhido, analisando o objeto atentamente, as suas nuances, o volume, os detalhes e a proporção entre as partes. É importante que você não saia do lugar no momento da prática. É um desenho produzido a partir da observação da natureza, buscando traduzir algo tridimensional para a bidimensionalidade, ou seja, eu traduzo algo que tem três dimensões para duas dimensões. Já o desenho geométrico é a composição harmoniosa geometrizada de um desenho escolhido, ou seja, com regra e compasso você pode compor uma cena, uma paisagem ou um objeto. É o conjunto de técnicas para a construção de formas geométricas em duas dimensões. O estudo padronizado e normatizado do desenho em duas dimensões, voltado à representação planas de entes geométricos para simples exibição ou resolução geométrica de problemas de matemática. O desenho projetivo é a representação de uma figura nas três dimensões, contendo aí altura, largura e profundidade, estudo padronizado e normatizado do desenho em duas dimensões acerca de entes de três dimensões. É composto de variações como desenho técnico, representação de elementos tridimensionais em duas dimensões, voltado primordialmente para a exibição em si, geometria, representação de elementos tridimensionais em duas dimensões, voltado principalmente para a resolução gráfica dos problemas de geometria. O desenho abstrato combina linhas e formas expressando o estado de espírito e o sentimento do artista. Pode parecer um desenho até estranho, mas a gente tem que ter em mente que se trata de resultado das ideias, da emoção que o artista transmite. O desenho assistido por computador são recursos fundamentais para o desenvolvimento dos desenhos, tanto em 2D quanto em 3D. Ou seja, são recursos aí utilizados como Revit, SketchUp, AutoCAD. O desenho ilustrativo pode ser de caráter explicativo, como nos textos didáticos, ou interpretativos, como na literatura. O desenho arquitetônico é um tipo de desenho normatizado, estruturado para a concepção de projetos de estruturas arquitetônicas, popularizados a partir do século XVI. Sua normatização se dá no Brasil pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, através das normas NBR 6.492 e NBR 10.067, desenho voltado especialmente ao projeto de arquitetura. As principais categorias do desenho arquitetônico são as plantas, os cortes, secções e as elevações.
O esboço, ou também chamado croquis, é um desenho realizado rapidamente e procura expressar uma ideia de modo sintético. O esboço tanto pode ser uma etapa inicial para a elaboração de uma obra, como pode ter um fim em si mesmo, quando, por exemplo, o objetivo conceitual é expressar naturalidade e fluidez. Um desenho rápido, normalmente feito à mão, sem a ajuda de demais instrumentos que não propriamente os do traçado em um papel, feito com a intenção de discutir determinadas ideias gráficas ou de simplesmente registrá-las. Normalmente são os primeiros desenhos feitos dentro de um processo para se chegar a uma pintura ou ilustração mais detalhada.